pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Retrospecto Animado, o canal que traz análises e retrospectivas do universo das animações. E pela primeira vez em 4 anos de história desse canal, eu decidi fazer um vídeo respondendo perguntas dos inscritos. Eu fiz um post fixo na comunidade do canal e teve umas perguntas bem legais, então acho que já dá pra juntar elas e fazer um volume 1 desse formato, que se vocês gostarem, eu pretendo fazer mais. Então, qual é a sua animação favorita e qual é o seu vídeo favorito? Bom, o meu filme preferido de todos os tempos é Up, Altas Aventuras, mas eu nunca consigo citar só ele, sempre eu preciso citar o meu top 10 definitivo, que são esses 10 filmes aqui. Eu considero qualquer um desses filmes aqui bem essenciais, se você quiser se aprofundar em animação. Eles não são, tipo, os filmes mais importantes da história, mas são os filmes mais importantes pra mim, então eles refletem muito o meu gosto pessoal e o que eu costumo gostar quando eu assisto filmes, né? E o meu vídeo preferido, praticamente todas as collabs que eu fiz com outros criadores ou com amigos próximos, eu guardo com muito carinho, porque foi um processo criativo muito legal, a forma que a gente se organizou. Foi uma coisa que me motivou muito, principalmente no começo do canal. Eu amo a collab que eu fiz com o Tavão do filme do Cão e a Raposa, porque ele tem um teor mais informativo do que analítico, e com o tempo eu gostaria de fazer mais conteúdos nesse formato, meio que de documentário, falando sobre curiosidades da época e os bastidores da produção, ao invés de só analisar o filme em si. Então, eu gosto bastante desse vídeo e acho que as pessoas também gostam bastante dele, porque é o meu vídeo mais assistido. Eu mergulho muito dos programas que a gente gravou no Cave ano passado, porque eles foram feitos com equipamentos profissionais, em estúdio, e caso o projeto ele cresça bastante um dia, eu quero que todos os vídeos do canal tenham esse padrão de qualidade, né? De certa forma, eu tenho um pilotinho profissional do Retrospecto, né? Tipo, se tivesse que passar numa dessas emissoras jovens, né? Tipo, uma Play TV, uma antiga Loading, né? Eu acho que eu teria pelo menos um projeto para apresentar. Mas talvez o meu vídeo favorito pra valer tenha sido do Apollo 10,5, porque eu gostei pra caramba desse filme. Pra mim, é uma obra-prima injustiçada, assim, porque eu não vi muita gente comentando. Inclusive, o meu vídeo eu gostaria que ele fosse mais assistido, porque toda a graça, todo o brilho no olhar, assim, que eu senti com esse filme, eu tentei transmitir no texto, eu tentei trazer pro vídeo para que mais pessoas se engajassem e também se interessassem pelo filme, porque de fato eu acho um filme irretocável. Eu acho que eu fiquei uns 2 meses, assim, só lendo matérias sobre, para traçar algumas curiosidades. Tem uma citação, né, do Linklater que eu coloco num trecho do vídeo, que foi numa dessas pesquisas, né, que eu encontrei. Para citar um, assim, acho que esse é o meu vídeo preferido. Na sua opinião, como os grandes estúdios estão se saindo nessa década até agora? Cara, eu acho que a gente tá tendo muitas produções legais, né? Eu acho que o Aranhaverso, ele trouxe sim um movimento, né, uma mudança nesse paradigma das animações norte-americanas, né? E até então, acho que não saíram projetos ruins, tipo, teve o Willoughbys, né, da Netflix, que brinca com essa estética mais estilizada, o Gato de Botas, Os Caras Malvados, e várias outras séries que, mesmo que não sejam em CG, de certa forma, bebem um pouco da fonte do Aranhaverso, né? Aquele desenho Moon Girl e Devil Dinosaur, por exemplo, ele tem uma narrativa frenética, uma coisa bem moderna, assim, que tem muito a ver com essa identidade de quadrinhos, essa coisa hiper estilizada, mas não só esses filmes que bebem da fonte do Aranhaverso. Eu acho que a gente tem produções legais em aspectos visuais que não vão por esse caminho, mas que ainda assim estão fazendo coisas interessantes, sabe? Eu acho que de certa forma isso deu uma chacoalhada assim para que os estúdios quisessem investir mais em qualidade, né? Eu sei que parece meio óbvio falar isso, né? Mas assim, se permitir mais, sabe? Se permitir fazer coisas mais abstratas, fazer coisas que tenham um impacto legal, assim, por exemplo, agora nesse mês de junho também vai lançar o Ultraman Rising, que é do diretor do Lost Odyssey, né? Que é uma série da Netflix e que vem nessa tendência do Aranhaverso, mas criando as próprias identidades. Então acho que a gente tá numa fase legal, sabe? E assim, eu acho que os estúdios grandes hoje em dia, todos eles estão na mesma faixa de irregularidade, assim. Eu acho que já não tem mais aquela coisa do início dos anos 2000 da Pixar meio que se sobressair sobre os outros, até porque, assim, na verdade, eu acho que essa irregularidade, tipo, de um estúdio lançar um filme que é bom, um filme que é meio fraquinho, é benéfica, porque nisso a gente... Porque é aquilo, se você só tem obras-primas, nada é obra-prima, sabe? Então, eu acho que quando você tem um filme que é muito incrível, tipo um Gato de Botas, e às vezes um filme mais bobinho, é legal, porque você vê um pouco de variedade, sabe? Visual, nem tudo precisa ter a mesma segmentação, né? Por exemplo, a DreamWorks esse ano, eles lançaram o Orion no Escuro, que eu adorei, que é um filme com um orçamento menor, porque ele foi lançado direto no streaming, mas eu acho que essas limitações, né, trouxe uma identidade muito única pro projeto, que brinca um pouco com esse formato estilizado, mas cria também a própria identidade, e eu achei um filme bacana, porque ele não tem esse escopo de ser uma produção grandiosa, uma produção com esse impacto de, meu Deus, do espetáculo, né, que é muito comum no cinema americano. Ele é um filme mais contido, um filme mais intimista, então eu acho que o fato dele saber usar o orçamento menor para criar essa identidade mais minimalista fez
fez muito bem pro filme, sabe? Eu acho o filme incrível e o roteiro do Kaufman é genial. Eles lançaram, por exemplo, Kung Fu Panda 4, que é um filme um pouco mais fraquinho, mas que eu ainda acho divertido. Eu confesso que eu não odiei como as pessoas odiaram. Por comparação, eu ainda acho o primeiro e o segundo muito melhores, né? O terceiro e o quarto são mais fraquinhos, mas que ainda é um filme legal. Pro fim do ano, eles estão pra lançar o Robô Selvagem, que esse sim eu acho que vai ser o grande trunfo deles. Parece um projeto muito lindo, né? O diretor é de calibre, o visual do filme vem na tendência aí também do Gato de Botas, né? Muita gente ficou implicando com o downgrade do Megamente, mas eu acho que é um caso à parte, sabe? É um filme que você olha pro pôster e você já vê que é um negócio feito com menos carinho, sabe? É um negócio feito a toque de caixa pra ser lançado no streaming e meio que inaugurar a série que eles vão lançar lá. Então, eu acho que não dá pra colocar o mesmo peso, sabe? É tipo você querer comparar aquelas sequências VHS da Disney com um projeto pra cinema mesmo deles, né? Qual animação você sempre revisita? Depois que você indicou o Robot Dreams, nunca foi o mesmo. Bom, primeiramente, que bom que eu consegui te influenciar pra assistir Robot Dreams. Espero que esse não foi o mesmo, tenha sido um impacto positivo, porque esse filme também me marcou muito. Mas assim, em termos de revisita, eu acho que eu revisito mais alguns desenhos, né? Por exemplo, como eu disse, a Mansão Foster é um desenho conforto que eu tenho, o Hey Arnold também. Então é aquele tipo de desenho que se eu tô cansado no fim do dia, eu coloco ele na TV e assisto assim, sabe? Meio que no automático, sabe? Eu já fico processando, me dá uma sensação gostosa, tanto de nostalgia quanto de carinho mesmo pela produção, sabe? Eu acho que o Hey Arnold, especificamente, ele tem uns episódios com lições de vidas muito bonitas, assim, sabe? Todo Natal, por exemplo, eu reassisto aquele especial do vizinho dele que perdeu a filha, e aí o plano dele é que o presente de Natal seja reencontrar ele com a filha, né? Que ele entrou como imigrante nos Estados Unidos e tal. Então, é mais esses desenhos, assim, com esses episódios específicos que eu gosto de revisitar, porque filmes em si eu sempre tento priorizar inéditos justamente para tentar ver se eu tenho inspiração para criar conteúdo aqui pro canal, né? Quais estudos você fez para entender melhor de animação e quais você considera as melhores fontes para quem quer estudar também? Bom, não só a animação, né? Eu acho que é importante a gente estudar a história do cinema em geral, né? Eu tenho esse livro aqui desde os 12 anos, que é um guia definitivo, assim, de A a Z, com vários filmes clássicos, né? Claro, ele tá desatualizado, porque é um livro um pouco mais antigo, mas eu acho importante você estudar os principais movimentos de cinema em geral, né? Nouvelle Vague, neorrealismo italiano, cinema novo, descobrir os principais expoentes, né, de cada movimento e assistir pelo menos 3 filmes, né, de cada diretor, de cada movimento, para você entender melhor como que foi o contexto de cada um desses movimentos, né? O Dogma 95, por exemplo, teve uma atividade no CAD que a gente teve que fazer, foi esse movimento, né, deles tentarem usar o máximo de iluminação natural e o som não ser tratado para que os filmes tivessem o maior naturalismo possível. E claro, mas pensando nessa ótica de animação, tenta assistir, por exemplo, os principais clássicos da Disney, né? A Disney é legal porque eles têm separado certinho em fases, né? Tem a Era de Ouro ali com a Branca de Neve, Pinóquio, Dumbo, aí tem a Era de Bronze, né? Que foram os filmes aí essa era meio obscura, a Era da Renascença. Sempre que você assistir, você procura ver quem é os diretores que estavam por trás, sabe? Qual foi a relevância que eles tiveram, por exemplo, em termos tecnológicos, né? Por exemplo, a Disney desenvolveu essa Traquitana, né? Que criava aquele centro de profundidade. A animação japonesa também, acho que se você for atrás da história da Toei Animation e também da Sanrio, você vai encontrar coisas muito legais, porque, por exemplo, a Toei, foi o primeiro estúdio japonês a fazer o primeiro longa animado em cores, né? Pesquisar a história do cinema em geral e, através disso, linkar com a história do cinema de animação, né? Porque, de certa forma, elas se dialogam, né? Eu assisti muito curta, e aí, naturalmente, eu fui encontrando fontes pela internet mesmo, descobrindo portais que falavam sobre animação, sabe? Eu vou deixar aqui o nome de alguns que eu acompanho de vez em quando, mas se você quiser saber sobre a parte prática de animação, né, os princípios, os conceitos de uma animação, eu acho que todo mundo tem que começar com o Animator Survival Kit, né, que aqui no Brasil saiu pela editora Senac, essa aqui é uma edição americana, que é um livro escrito, né, pelo Richard Williams, que é o diretor do diretor de animação do Roger Rabbit, né. Aqui é um livro mais teórico, né, sobre o processo de animação, mas eu acho de qualquer forma interessante você ler para você aprender os fundamentos, e mesmo que você não desenhe, né, muitos desses princípios básicos, eles são usados para motion design, para edição de vídeo, inclusive, né. Claro, algumas coisas exigem, sim, uma aptidão de desenho, é um caminho legal para você entender fundamentos, né? Mas assim, sobre história é isso, meio que você ir criando um repertório próprio e naturalmente assimilando tendências, sabe? Você tem algum palpite sobre a produção de animações no Brasil? Bom, eu não entendi direito a pergunta, se é algum palpite de melhorias ou alguma coisa do tipo, mas se for sobre produções, sobre o que é produzido, eu sei que de longa-metragem tem para sair ainda 2 longas, um que tem um título engraçado que chama O Filho da Puta, tem também um que chama O Sonho de Clarice, que parece bem interessante,
interessante. Ano passado teve O Além da Lenda, que se eu não me engano foi o primeiro longa-metragem pernambucano. Em Annecy, esse ano, na Constelação Paralela, também tem um filme que, se eu não me engano, é de um diretor que fez uma série animada para Nickelodeon uma vez. E eu acho que a gente tem marcado presença nesses eventos grandes. Por exemplo, o Bob Cuspe ganhou um prêmio em Annecy, também na Constelação Paralela. No mesmo ano, ele estava competindo com um filme que chama Meu Tio José, que é um filme que trata sobre ditadura, e que são animações voltadas para o público adulto, enquanto a gente tem também as animações mais infantis, né? Teve o filme da Tarcilinha aí. De série, eu sei que tem o Menino Maluquinho no streaming, o Irmão do Jorel também, que é um fenômeno. Eu não acompanho, mas eu sei que eles existem. Então, assim, a cena, ela acontece, né? Eu só acho que a gente precisa ter, por exemplo, mais debates e mais participação em nichos de cinema que não sejam o nicho da animação, sabe? Eu acho que é importante esses portais e esses veículos de animação falarem mais desses filmes, sabe? Por exemplo, na época que o Bob Cuspe ganhou Annecy, eu não lembro de ter visto nada sobre. Ajuda a deixar o filme em evidência, o filme vivo, antes mesmo dele lançar, né? Porque quando lança é sempre aquela coisa, a primeira semana conta muito, né, pra bilheteria do filme, e quando se trata de premiações, eu acho que é importante a gente ver o potencial de mercado também que a animação tem, porque tirando o documentário, né, a única indicação que o Brasil teve no Oscar desde os anos 90 foi como animação, né, que é o Menino e o Mundo. É uma vitrine pra gente divulgar o nosso cinema, sabe? Tem gente que é blasé em relação ao Oscar, mas a indicação não é o prêmio em si que conta, mas sim o networking que os realizadores acabam fazendo e a visibilidade que esses filmes ganham, né? Por exemplo, o Robot Dreams, ele chegou super atrasado nos Estados Unidos, ele lançou só esse mês, num circuito comercial, antes disso eu tinha passado em festival, e ele teve uma bilheteria muito legal em sessões limitadas, né? O filme foi super bem de bilheteria em Nova York, e agora eles vão expandir para outras regiões também, né? Então, assim, um filme pequeno, um filme desconhecido, sem diálogos, uma animação 2D, foda, bonita pra caramba. Então imagina que legal o escopo, né? A vitrine que você tem quando uma produção nacional é indicada ao Oscar, né? É uma moral que a gente precisa ter um pouco mais, mas é isso, assim, eu acho que tem produções legais saindo, eu só acho que a gente precisa ter mais discussões dessas produções nos nichos que não são só que comentam de animação, mas que comentam de cinema ou cultura pop no geral. Você vai fazer uma tier list de séries do Cartoon Network Studio? Olha, é uma pauta bem legal e eu gostaria, assim, de fazer, porque eu me diverti muito fazendo a tier list dos filmes do Oscar, né? Inclusive, comentem aí quem ficou até o final daquele vídeo, mas eu penso assim em fazer. Eu só não sei exatamente como eu iria estruturar esse vídeo. Se eu faria por gerações ou se eu já faria todas as gerações num vídeo só, né? O lance é, eu acho que a última geração de desenhos do Cartoon que eu assisti foi aquela ali de meados de 2010, né? Gumball, o Apenas um Show, o Clarencio, todos esses inclusive eu gosto bastante, mas do Hector e Valentino pra frente eu já nem faço ideia de como que tá a programação hoje em dia. E dos desenhos clássicos, né, já leva em consideração que Mansão Foster, Over the Garden Wall e Coragem, eles estariam no topo, assim, porque eu considero esses desenhos umas obras-primas e eu tenho eles no meu HD externo preservadinhos todas as temporadas. Mas já os demais, eu gostaria de assistir pelo menos a primeira temporada de cada desenho, para os comentários do vídeo não ficarem muito vagos, sabe? Eu quero muito rever as Meninas Superpoderosas, eu quero muito poder rever também do Dudu e Edu, mas eu gostaria de ter um pouco mais de bagagem para saber certinho em qual posição eu colocaria eles e o que eu poderia comentar de interessante sobre eles, sabe? Então, é possível fazer um personagem stop motion com fumaça, tipo um monstro de gás ou sei lá? Eu acho que dá pra você simular. O filme Ilha dos Cachorros simulou muito fumaça com algodão. Todas as cenas que eles brigam e aparecem aquelas fumacinhas clássicas, né, de desenho, tipo de quadrinhos, assim. A Sabiazinha também, né, alguns efeitos visuais de explosões, eles usavam algodão também pra criar a ilusão de fumaça, né, e até porque o curta ele tem essa estética de feltro, então encaixou super bem. Mas se você estiver dizendo a fumaça por fumaça, a matéria-prima fumaça, se é que dá pra dizer assim, eu diria logicamente que não, mas é importante a gente nunca subestimar a capacidade dos animadores stop motion de fazer literalmente qualquer coisa virar animação. Agora vamos para duas pessoas que mandaram um combo de perguntas e só com essas perguntas eu já conseguiria vender, sei lá, uns vídeos individuais, mas vamos lá, eu vou ler atentamente cada uma delas. O que você acha dessa onda de inteligência artificial que está ocorrendo nas animações na indústria? Olha, é um assunto muito complexo para eu responder assim de forma muito objetiva num vídeo de perguntas e respostas. A questão é, eu sou contra essa coisa de você roubar banco de imagens para reproduzir uma coisa que não é sua. Eu acho que precisa ter uma regulamentação para que a gente consiga lutar
por esse direito de não ter a sua arte roubada. Mas assim, pensando nessa dinâmica de grandes empresas que tiram proveito da situação, né? Eu acho assim, quando a inteligência artificial, por exemplo, se for um banco de imagens próprio do estúdio para simular alguma coisa específica que eles vão tentar usar como uma forma de revestimento ou acrescentar, e não necessariamente substituir o trabalho humano, aí eu acho que a gente pode começar a ter discussões sobre o uso ético da inteligência artificial, né? Porque uma coisa que infelizmente acontece muito é que a gente tem priorizado mais as discussões negativas do assunto, porque de fato é uma preocupação, sabe? É uma coisa que de fato tá tirando o trabalho das pessoas. Você vê, por exemplo, thumbnails de YouTube que, né, antigamente você via, por exemplo, thumbnails desenhados, né, comissionados por artistas, e hoje tem alguns youtubers que usam a ilustração de inteligência artificial. Então, isso é perigoso, isso é um reflexo, sim, das coisas, né? Se eu não me engano, até o Metrô usou uns personagens 3D que foram gerados por inteligência artificial, ao invés de pagar realmente alguém para modelar personagens próprios, né? Mas eu acho que, com o tempo, essa parte mais perigosa, assim, da coisa, né, pode chegar numa estabilidade a ponto de a gente começar a discutir mais a questão do uso ético, né? Que, por exemplo, até onde eu sei, o Aranhaverso chegou a usar um recurso de inteligência artificial para fazer o shading, né, dos personagens, só que aquilo é um complemento de um trabalho que ainda é humano, né? É uma facilitação de um processo que ele poderia ser mais extenso se ele fosse feito à risca, né? E eu acho assim, as tecnologias, quando elas estão para complementar um trabalho humano, isso não é um problema. O meu problema com a inteligência artificial, pelo menos do que eu vejo, é a substituição geral do trabalho humano. E já falando disso, eu imagino que sim, vai ter ainda muita cagada sendo feita, porque, de novo, grandes empresas, grandes corporações e gente filha da puta sempre vai existir e sempre vai ter essa coisa deles tentarem roubar, tirar o processo humano para economizar, mas eu acho que o trabalho humano ele não vai ser dizimado por completo, até porque tem coisas que eu acho que elas precisam muito do trabalho humano em si, sabe? Por exemplo, pelo menos agora eu não consigo imaginar um filme stop motion, por exemplo, sendo realizado por inteligência artificial. E eu acho que tem muita coisa do processo, né, que envolve retrabalho, que envolve retoques. É uma coisa que na inteligência artificial eu acho que é uma coisa que, por mais bem feita que seja, ainda soa estranho, sabe? Eu acho que vai ter o profissional que vai gerar o prompt, mas eu acho que não vai ter o profissional que vai saber retocar as falhas horrorosas que aparecem, sabe, do negócio. Então, eu acho assim, a gente precisa regulamentar, a gente precisa brigar, e eu vejo, sim, uma comoção muito grande, né, por parte da comunidade de ilustração, por exemplo. Por exemplo, eu sei que em dublagem também eles tentam usar a inteligência artificial, né, e assim, por que eu gosto de ser otimista e considerar que o trabalho humano ele não vai ser necessariamente dizimado? Porque existe um fenômeno muito comum que, às vezes, a humanidade, ela normaliza demais certas tecnologias e, com o passar do tempo, as pessoas meio que se sentem nostálgicas e sentem a necessidade de uma coisa mais artesanal, de uma coisa mais artesanal, porque é uma coisa que a gente precisa, sabe, ter o tato, por exemplo, de tocar num disco de vinil, num VHS, num DVD, sabe? Por exemplo, uma coisa que não entra na minha cabeça é o fato de, hoje em dia, a gente ter essa normalização de jogos de videogames serem só por meio digital. Eu acho isso bizarro. A gente precisa ter os encartes, o cartucho, não só por uma questão de posse, mas também de preservação das coisas, sabe? Então, eu acho que vai ter, sim, muita cagada ainda sendo feita, mas eu acho que o trabalho humano por completo não vai ser substituído. Porque é isso, eu acho que vai ter uma onda de cagada, aí depois ele dá a volta porque as pessoas vão começar a enjoar, sabe? Eu acho que mesmo quem apoia, de certa forma, a inteligência artificial, num dado momento ela vai começar a cansar do quão esquisito, porque pelo menos tudo que eu vejo assim, de inteligência artificial, né, gera um desconforto, fica uma coisa meio uncanny valley, assim, sabe? Enfim, acho que eu me estendi demais, mas de novo, pode ser que eu tenha falado besteira, eu torço que tenha, assim, a regulamentação, porque aquilo, sem regulamentação, os caras fazem o que quer, e aí, né, como é que você vai processar alguém que tá copiando sua arte se não tem regulamentação para isso, mas eu acho que também vai acontecer esse efeito de ter uma saturação de inteligência artificial e do nada as pessoas sentirem uma necessidade de ver artes de verdade feitas por pessoas, sabe? Então, eu tento ser otimista que as coisas não vai ter uma super revolução das máquinas, pelo menos não agora. O que você gosta além das animações, tipo jogos, filmes, live action, livros, quadrinhos, etc. Eu adorei essa pergunta porque, como o canal ele é muito focado em animação especificamente, dificilmente eu consigo me expressar com outras formas de artes que eu curto, né? Então, assim, eu sou apaixonado por música, de cantores MPB, assim, eu gosto muito do álbum Minha Voz, da Gal Costa, eu gosto muito da Marina Lima, e tem um cantor que eu descobri no ano passado e que eu me apaixonei pelo trabalho dele, que é o Marcos
Marcos Valle. Todas as músicas que eu ouvi desse cara eu achei espetaculares, assim, e elas são super acessíveis no YouTube, tem vários álbuns dele, né? O mais famoso é aquele Estelar, porque foi uma música que virou um hit, mas todas as músicas desse álbum eu acho elas fenomenais, né? Tem um remake da Samba de Verão, que é uma música que ele fez também, que é linda, linda, linda. Ela tem uma pegada de bossa nova, e eu acho legal porque ele foi um expoente da bossa nova, mas ele também brincou com vários outros sonoridades ao longo da carreira dele, né? Ele tem uma pegada meio pop, assim, meio groovy também, né? Tem um álbum dele que eu adorei, que tem uma música que chama A Paraíba Não É Chicago, que é linda. Mas de cantores internacionais, cara, aqui no meu cenário eu tenho alguns discos que eu vou mostrar pra vocês. Enfim, eu sou muito fã, por exemplo, do Arctic Monkeys. Eu tenho aqui quase que toda a discografia deles. Foi a primeira banda que eu fui fã. Eu descobri quando eu tinha acho que 12 anos, quando eles estavam, acho que no segundo álbum deles, e até hoje eu acompanho. Inclusive, eu sou um grande defensor dos álbuns mais recentes dele, tanto o Tranquility Base Hotel em Cassino quanto o The Car, eu amo de paixão. Eu acho que eles mudarem a sonoridade não diminui a banda de maneira alguma, eu acho pelo contrário, só mostra a versatilidade que eles têm enquanto artistas, sabe? Porque eu adorei, assim, as faixas instrumentais de piano que tem nesse álbum, sabe? O baixo também ficou mais evidente, porque a sonoridade é um pouquinho mais lenta, mas é uma lentidão que eu acho bonita pra caramba. A Star Treatment, né, que é a música que abre esse álbum, virou a minha música preferida deles, assim. Eu acho uma música linda e é um álbum muito bonito, assim. Quando você para pra apreciar ele com cuidado, você vê que tanto as letras quanto essa sonoridade instrumental são muito bonitas, cara. É um álbum que eu achei fenomenal. Eu tenho aqui também o segundo álbum deles, né, o Favorite Worst Nightmare, que são as músicas mais clássicas, né, Ted Picker, Fluorescent Adolescent. Foi o primeiro álbum deles que eu conheci, o primeiro que eu tive, assim, em mídia física. Aí tem também aqui o Whatever People Say, What I Am, alguma coisa assim, é um título gigantesco. É um álbum muito bom, mas ele nunca foi meu preferido. Ele tem essa vibe mais agitada, mais rasgada, né? É um álbum muito legal, inclusive o encarte dele é muito bonitinho. Ó, o disco tem essa arte super bacana. E o livretinho, ele nem tem as letras das músicas, é tipo uma sessão de fotos, assim. E eu acho engraçado, porque a maioria dos álbuns deles sequer tem eles aparecendo, sabe? E eu acho isso muito engraçado, tipo... A única imagem que eles aparecem é aqui e eles ainda estão de costas. Enfim, eu gosto muito do Arctic Monkeys. Aqui também tem o Unbug, né, que durante muito tempo foi o meu álbum preferido deles, que inclusive é um álbum estranho também. Ele teve uma certa rejeição na época que ele lançou, e hoje ele é tido como um dos melhores. O Suck and See, que também é um álbum bem subestimado deles. Eu acho que eles têm músicas muito legais aqui, inclusive mais interessante que o AM, que é o único álbum deles que eu não gosto. E o primeiro álbum do The Last Shadow Puppets, que é um projeto secundário do Alex Turner com o Miles Kane, né? Eles têm também um outro álbum que chama Everything You Come to Expect, e eu gosto muito da vibe dele nesse álbum aqui. Inclusive, eu acho estranho a super rejeição que as pessoas têm pelos trabalhos mais recentes, porque, de certa forma, o que ele experimentou aqui já era um protótipo aqui. Eu entendo que as pessoas ficam frustradas, não, mas porque não é o Arctic Monkeys clássico, mas sinceramente eu acho que eles sempre mudaram o estilo de sonoridade deles, então não é uma... eu não entendo o espanto, eu continuo admirando pra caramba os caras. Eu gosto muito de algumas músicas pop dos anos 70 e dos anos 80 também, sabe? O Earth, Wind and Fire, que é um grupo que eu sou apaixonado desde quando eu era criança. Eu gosto muito da Patrice Hanshin, da Diana Ross, da Evelyn King. A fase inicial solo do Michael Jackson eu também amo, Off the Wall pra mim, meu Deus do céu, é uma obra-prima esse álbum. Thriller também eu acho maravilhoso. E eu tenho esse CD aqui também, que é uma coletânea de músicas da época ainda dos Jackson 5, né? Eu gosto muito de ouvir trilha sonora de filme, de jogo também, sabe? Eu amo a trilha sonora do Donkey Kong Country, sabe? São músicas que, às vezes, eu tô fazendo tarefas cotidianas, assim, eu trabalhando, e eu coloco pra ouvir na maior naturalidade, como se fosse uma música normal. E tem muitos cantores renomados que eu acabo conhecendo vendo filmes mesmo, sabe? A Nina Simone, por exemplo, eu conheci por causa de um filme do Barry Jenkins, aquela música All That I Ask, que eu acho fenomenal. Amy Winehouse também eu curto bastante. Bom, eu tenho uma paixão gigantesca por videogame também, só que eu confesso que eu sou muito mais apegado às franquias da Nintendo. Pra mim tem que ser aquela coisa mais básica, um mascotinho carismático e uma plataforma. Então, como eu já disse, eu sou apaixonado pela franquia Donkey Kong Country, né, aqui é o Returns de Wii. Eu amo também a trilogia clássica do Super Nintendo. Quando era criança eu joguei muito o 3, né, que eu tenho o cartucho até hoje, infelizmente eu só não tenho mais o console. Super Mario, eu sou aficionado pela franquia. Minha meta é tentar jogar pelo menos os principais jogos da franquia de cada console, né, então eu já joguei via emulador o Mario Bros 3, eu já joguei o Mario
World, eu tô jogando recentemente o Yoshi Island, já zerei 3 vezes o Mario 64 para completar 120 estrelas, porque é um jogo conforto também. Aí aqui tem o Mario Galaxy, né, que é simplesmente lindo pra caramba, a trilha sonora desse jogo também é algo fenomenal. O Mario Galaxy 2, que na pandemia eu tentei também coletar todas as estrelas, e cara, esse jogo é incrível e ele é muito difícil também, até hoje eu não consegui passar a fase extra. Mario Kart, putz, é um negócio que eu tô com tanta saudade de jogar multiplayer disso aqui com alguém, sabe? Porque é um negócio tão gostoso, tão vibrante, tão legal. Legend of Zelda, eu confesso que eu sou meio burro pra jogar Zelda. Sempre que eu jogo, eu fico meio perdido e preciso ver tutorial ou walkthrough no YouTube, mas é uma franquia que eu tenho muito interesse. Além desse, eu só joguei um pouco também do Link to the Past, que uma época eu tava jogando uma versão emulada via SNES Station no PlayStation 2, e eu tava até que bem avançado, só que aí eu dividi o videogame com meu pai, e ele apagou o save sem querer, e aí eu fiquei com preguiça de jogar de novo, mas o Twilight Princess eu ainda tô na metade, e em algum momento eu quero terminar. Eu baixei também o emulador do Wind Waker, que eu quero muito poder jogar, porque eu acho o estilo de arte linda. E o Rayman, né, que eu joguei tanto a versão de 64, né, o Rayman 2, que é em 3D, quanto essa versão 2D aqui, que, cara, a direção de arte é espetacular. Que jogo lindo! E assim, minha ênfase é mais nesses jogos das franquias da Nintendo. Eu também joguei um pouquinho de Kirby, tanto a versão de Nintendinho quanto a versão de 64. Assim, desses jogos, assim, que tem essa vibe mais realista e tal, uma franquia que eu me interesso é a trilogia ali do Shadow of Colossus, né, o Ico, o Shadow of Colossus e principalmente o Last Guardian, que é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar, porque eu acho a proposta dele incrível, acho ele lindo, sabe? Eu olho assim as imagens e falo, caramba, como eu quero experienciar isso. Eu cheguei a jogar o comecinho só na casa de um amigo uma vez e eu fiquei apaixonado, e eu fico imaginando se eu jogasse, a experiência que seria jogar o jogo inteiro. Bom, de quadrinhos eu tenho muito apego por mangá. Eu tenho uma coleção consideravelmente grande até, porque teve uma época que mangá era acessível. Eu tenho bastante coisa aqui. Eu tenho Game Pass descalços, Yu Yu Hakusho completo, alguns volumes do Hunter vs Hunter, inclusive esse é o cantinho do Togashi, né? Ramamei eu tenho quase completo, eu preciso só de 4 volumes para fechar. Eu amo o estilo de arte do Rumiko Takahashi. Genshin Ken, que falta só o último volume. Lucifer e o Martelo, que também faltam só 2 volumes, e inclusive esse mangá ganhou uma adaptação para anime. Another completo, Death Note Black Edition, as primeiras edições e as últimas edições da edição Tankobon, alguns shoujos, os 2 primeiros volumes de Dr. Slump, né, que é do mesmo autor do Dragon Ball, e Monster completo, e também 20th Century Boys completo, porque o Urasawa, ele é o meu autor de mangá preferido. Inclusive foi muito engraçado, porque eu comecei já nas drogas pesadas, né, muita gente tem assim Sandman ou Watchmen como esse quadrinho que explode a cabeça, né? O meu Sandman foi Monster, assim, que mudou completamente a minha perspectiva que eu tinha sobre essa mídia, sabe? Porque é uma obra-prima, gente, é um negócio tão espetacular, tão grande, tão bem escrito, tão bem construído, e eu li isso na adolescência, e tem uns momentos super pesados, assim, que me deixaram até meio traumatizado, mas eu amo Monster, o Urasawa virou automaticamente o meu autor preferido de todos os tempos, né? O 20th Century Boys eu confesso que eu gosto muito do começo, mas da metade pro final ele me cansa um pouco, acho que ele perde um pouco a mão, mas eu nunca vou me desfazer da coleção, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Urasawa enquanto autor. Inclusive eu tenho aqui também Pluto completo, né, que ganhou a adaptação em anime que lançou ano passado na Netflix. E eu tenho quase que completo um mangá dele que ainda não foi publicado aqui no Brasil, que é o Yawara, que é numa vibe totalmente diferente do Monster, é uma comédia romântica com esporte. É um mangá de judô esse aqui. E eu tenho quase que completa a coleção em italiano, mas acreditem, eu paguei menos de R$10, quase que na coleção toda, porque uma vez a editora Mitos fez um bazar de livros usados, porque acho que eles queriam comprar um frigobar, alguma coisa assim, e eles estavam vendendo vários desses mangás importados em italiano por 50 centavos cada. Cara, foi o único evento que eu cheguei com R$10 e saí feliz da vida, assim. E eu li por Scan Rap, que é um mangá dele também, que foi por uma linha mais dramática, meio dramática demais até, o mangá parece uma novela mexicana, mas eu falo isso como um elogio, porque tem um monte de intriga, num tom bem melodramático, bem novelesco, a ponto de ter até personagens chorando e se beijando na chuva. Eu gosto pra caramba da arte também do
Taisuke Igarashi. Children of the Sea é lindo. Quando eu terminar de ler, eu quero também fazer review do filme, né? E Sunny, do Taiyo Matsumoto, né? Que ele tem um traço muito fora da curva, assim, e uma história super sensível, muito bonita. Bom, mas saindo um pouco desse espectro dos mangás, eu curto pra caramba algumas HQs nacionais. Eu tenho algumas aqui, por exemplo, da Gráfica MSP, Dora, da Bianca Coelho, Bear, da Bianca Coelho. E os meus quadrinhos preferidos nacionais de todos os tempos são os quadrinhos A2 da Cris Eiko e do Paulo Combrim. Eu tenho a coleção completa aqui, eu só não tenho o último que eles lançaram no FIC mais recente, porque eu não consegui ir pra BH. Cheguei a acompanhar também uma época o trabalho do João Montanaro, o Felipe Nunes também. Eu frequentei muito feirinhas de fanzine uma época, porque teve uma época que eu queria muito fazer quadrinhos, mas é um sonho que acabou não se realizando por várias questões pessoais que eu tive na época. E eu gosto muito também de uma linha de quadrinhos europeus que saiu pela editora Nemo, sabe? O Pílulas Azuis, O Mundo de Aisha, e As Aventuras de Tintin. Na época que tava pra sair o filme do Spielberg, eu fiquei completamente no hype. E eu já gostava do desenho da TV Cultura e eu não sabia que o material original eram os quadrinhos, né? Outros artistas nacionais também que eu gosto bastante é o Adônio Rusgaray. Esse livro aqui, o Minha Vida é Ridícula, ele é muito engraçado. Meio que um livro biográfico com várias tirinhas de passagens específicas da vida dele. A primeira vez que eu li isso aqui, eu passei mal de rir. E o Guilherme Petreca, né? Puxa, eu acho que o traço dele é um negócio, assim, que te transporta pra uma outra realidade, assim. Eu tenho aqui o Iê, né, que é um quadrinho até premiado internacionalmente, e eu vou fazer uma inveja em vocês. Eu tenho um contato até aqui próximo dele, inclusive ele me doou uma caixa uma vez de artbooks, que em algum momento eu quero fazer um vídeo só sobre essa coleção de artbooks que eu tenho também, que o material de curiosidades que tem nesses artbooks rende muito conteúdo aqui pro canal. Quando ele me doou, eu fiquei completamente emocionado, porque foi mais uma coisa assim que fez eu sentir que esse canal vale a pena, sabe? Porque as pessoas veem valor no que você tá produzindo, né? Tem algum filme ou série de animação que você acha superestimado? E os subestimados, tirando o Ruby Marinho, óbvio. Cara, um desenho que tá enchendo um pouco o saco, que eu não aguento mais ver publicação no Twitter, é o Smiling Friends. Eu confesso que eu não entrei na vibe, assim, não clicou comigo. Eu assisti a primeira temporada porque esse ano lançou a segunda, eu queria estar em dia pra poder acompanhar e talvez até poder fazer conteúdo, mas cara, eu confesso que eu achei meio cansado, não me divertiu muito não. Eu até entendo o apelo, eu entendo que algumas piadas elas são engraçadas, ele tem um humor meio quebrado, assim, né, meio politicamente incorreto e tal, meio absurdista. Ai cara, mas a vibe episódica acho que me afasta um pouco, sabe, porque ultimamente eu tenho focado mais em desenhos contínuos, sabe, essas séries que tem já um início, meio e fim planejadinho. E sei lá, eu acho que os diálogos frenéticos me incomodam demais. Eu odiei, por exemplo, aquele episódio que eles vão pro Brasil, porque é um episódio todo em plano sequência e é um diálogo desenfreado pra manter a atenção. E eu confesso que isso me irritou tanto, porque eu não conseguia achar engraçado, eu só achei chato. Eu até vejo valor na produção, eu acho que art design criativo. Eu gosto dessa coisa de misturar diferentes estilos de animação, né? Tipo, na vibe do mundo de Gumball, então tem personagem 2D, personagem cutout, personagem rotoscopia, personagem 3D. Eu acho uns experimentos legais, mas, puta, a vibe não me pega. E assim, eu gosto de coisa nonsense, eu gosto de coisa suja, né? Por exemplo, eu durante muito tempo assistia South Park na TV, mas eu acho que é isso. Eu acho que se eu tivesse assistido esse desenho espontaneamente na TV, eu talvez aproveitaria mais, mas eu, por conta, ir atrás para baixar e assistir e acompanhar os episódios saindo, não me engajou. E aí, pessoalmente, né, uma coisa mais de birra pessoal, eu fico frustrado que esse desenho tem mais fanbase, tem mais conversas sobre do que Andoni, que pra mim é uma série espetacular. E aí, já te respondendo a pergunta do desenho subestimado, cara, Andoni são 2 temporadas fechadinhas, um negócio espetacular, com uma animação muito única, que não tem o mesmo hype. E o Smiling Friends, eu não aguento mais ver fanart, ver cortes do desenho, porque, sei lá, essa vibe meio Rick e Morty me afasta um pouco. Então, eu acho um desenho bem superestimado. Não considero ruim, mas não clicou comigo. Achei bem chatinho. Tem algum bom canal de animação no YouTube? A maioria que vejo são caças-cliques ou conteúdos que não são bons. Bom, eu vou ter que puxar sardinha para as pessoas que eu já fiz collab, mas não é só por causa disso, é porque eu genuinamente gosto pra caramba do trabalho deles. Eu recomendo muito você conhecer a Ana Bassan, do Jornada Animada, que já participou aqui no canal na live do Annie Awards. O Cine Tavão, que embora não seja um canal específico de animação, ele comenta bastante sobre animação, e ele tem um bloco muito interessante onde ele fala de animações retro da Disney, então ele já fez um review sobre o Ratinho Detetive. As meninas do catálogo animado também gostam muito do trabalho delas, elas têm uma frequência legal e elas falam às vezes de animações que outras pessoas não falariam, por exemplo, fazer maratona de filmes da Barbie, sabe, esse tipo de coisa. Então eu acho que é um diferencial legal. O Balcão Pop também, ele também não é sobre só animação, ele faz sobre cultura pop em geral, mas tem uma collab que a gente fez sobre animações de terror que ficou muito divertida. E se você souber um pouquinho de inglês, aí eu
tenho algumas recomendações de canais gringos, né? Eu gosto bastante do trabalho do Cyberspark. Ele tem alguns vídeos mais galhofa, ele fala muitas vezes de uns filmes meio furry, assim, que de certa forma é um pouco pra caçar clique, mas eu gosto do repertório dele. Eu acho que o formato dele, inclusive, de mascote, foi o que inspirou o formatinho de mascote que eu uso aqui no canal, né? E ele tem uma narração que é bem descontraída, que eu acho divertida de acompanhar. A Cell Specs também faz um conteúdo que eu acho sensacional. Ela tem uma edição super simples, mas eu gosto pra caramba do repertório dela. Inclusive, recentemente ela lançou um vídeo sobre as melhores animações de 2011. E o Steven, né, que ele faz alguns vídeos ensaios mais elaborados, de alguns animes mais cultizeira, mas eu gosto bastante também do formato dele. Esses três em específicos foram influências bem presentes assim, para a existência do retrospecto. Você assiste animações independentes ou experimentais, tipo as animações da União Soviética? Sim, no meu HD externo eu tenho uma pasta só de animações soviéticas e alguns diretores clássicos. Tenho também uma versão bem diferentona do Alice no País das Maravilhas, que o visual é simplesmente encantador. Eu quero muito poder assistir esse filme para fazer conteúdo em algum momento. O único problema é que eu ainda não estudei tanto sobre animações soviéticas. Eu conheço a base, né? Mas eu ainda não me aprofundei a ponto de assistir os curtas, assistir os filmes, né? Por exemplo, eu tenho a filmografia também do diretor do Cavalinho Corcunda, só que às vezes é um pouco difícil de achar legenda também, né? E por mais que a beleza visual seja muito atrativa, é difícil você assistir um conteúdo russo, né? Que é um idioma tão distante, sem a legenda pegar mais contexto das coisas, né? Mas com certeza eu tenho vontade sim, de falar como e quando tu descobriu ou desenvolveu amor pela animação. Bom, cara, sempre foi uma coisa muito natural. Assim, eu fui o mais novo de 10 primos. Então eu sempre fui uma criança muito sozinha, então eu sempre tive muito apego com TV, né? Porque tinha ali um contraste geracional. Mas eu não falo isso como uma coisa triste, eu fui uma criança normal, eu brincava normalmente. Mas eu sempre fui muito introspectivo, eu sempre fui muito tímido, então eu sempre fiquei muito na minha. Então o contato que eu tive com TV me permitiu conhecer muita coisa na infância. Então eu sempre fui apaixonado pelos desenhos da TV Cultura, tanto os nacionais quanto aqueles do Canadá, Pequeno Urso, Rupert, enfim. Esse interesse mesmo de me aprofundar começou por meados de 2012, 2013, quando ainda estava no ensino médio, e eu comecei a pesquisar sobre os autores, pesquisar sobre os estúdios, reparar nas tendências de cada um, no estilo de narrativa de cada um. Claro, baixar filme pra caramba. Como eu disse, eu tenho um acervo próprio que é um HD externo com animações desde a década de 30 até as mais recentes. Eu não vi nem metade disso, mas é uma paixão tão genuína que eu tenho por essa forma de expressão, né, que sempre que eu procuro alguma coisa muito estimulante, eu guardo, porque em algum momento eu quero ver. É uma paixão muito natural, assim, né, e hoje em dia ela se intensificou justamente porque eu crio conteúdo sobre isso, então tem um senso de responsabilidade e também um senso de compartilhamento, sabe? Eu acho muito legal pegar uma coisa que você ama, tentar transferir essa paixão para as pessoas e as pessoas passarem a gostar daquilo também, ou compartilharem a mesma paixão que elas têm. Então, qual você diria que são suas inspirações, tanto no meio pessoal quanto no meio artístico? Bom, eu vou deixar o nome aqui de alguns autores que me inspiram em mídias diversas, né? São trabalhos de pessoas que eu me identifico e que de alguma forma eu gostaria de produzir coisas semelhantes. Qual o seu tipo favorito de lasanha? Se não gosta, pode ser uma pizza. De fato, eu não gosto de lasanha. Eu peguei trauma porque teve uma época que eu morei sozinho e quase todo dia eu comia aquelas lasanhas congeladas e eu peguei um nojo daquilo, aquela gororoba cheia de coisa. Não curto. Mas pizza, eu amo pizza de calabresa. Pra mim, a pizza de calabresa é a pizza suprema. Não existe outro tipo de pizza, sabe? Tanto que quando eu tô em festa, assim, ou aqui em casa mesmo, e o pessoal pede, mas não pede a pizza de calabresa, eu já sei que eu não vou sentir aquele prazer, aquele tesão que eu sentiria se eu estivesse comendo uma pizza de calabresa. Então, pizza de calabresa é o top tier da minha vida. Você tem algum conselho para quem tem interesse em entrar por esse meio da arte? Outra pergunta complexa que eu não sei se eu sou a pessoa mais bem resolvida para te explicar, mas eu vou tentar contar um pouco da minha bagagem, quem sabe isso te ajuda. Olha, eu tenho 27 anos, esse ano eu vou fazer 28, e desde 2015 que eu tô no corre, na tentativa. Eu já trabalhei com várias outras coisas que não tem nada a ver com arte por questão das minhas condições sociais, então eu já trabalhei como atendente de farmácia, já trabalhei como recepcionista, já fiz muita coisa aleatória que não tinha nada a ver com o meu sonho de vida mesmo, que é
o audiovisual, né? Então, assim, muita coisa influencia. Os ciclos que você frequenta, a universidade que você tá, a grade, é muita coisa, assim, que vai conspirar para você meio que conseguir as primeiras oportunidades, né? Até hoje eu só consegui trabalhar em uma produtora, que foi em Ribeirão Preto, né? Que foi uma experiência maravilhosa, mas infelizmente eu não posso deixar o portfólio, o material que eu produzi lá, público por exigência da empresa que a gente prestou serviço. Isso é uma coisa muito frustrante, porque para você conseguir trabalho, você tem que ser visto. E esse trabalho em específico é um trabalho que eu amo, assim, é um trabalho que sinto muito orgulho do que a gente fez lá, mas que infelizmente não posso deixar público. Isso dificulta um pouco quando você precisa pegar novos trabalhos, né? Ano passado eu comecei a estudar Cine TV no CAB, né? Que foi a instituição que eu fiz animação em 2018. E foi uma escola que me agregou. Eu cheguei a fazer um curta-metragem, produzi os episódios do retrospecto. E atualmente eu estou tentando entrar para esse meio artístico e no audiovisual de forma independente com esse canal. É um caminho viável, é um caminho que eu vejo que várias pessoas conseguem. Por exemplo, acho que a minha maior inspiração de criação de conteúdo é o Sr. Wilson. Ele começou em 2011 sem recurso e hoje ele tem uns equipamentos foda, uma equipe, né? Ele tem o Geraldi, que é assistente de edição dele. Depende muito de você ter os vínculos certos, sabe? Tá no lugar certo, na hora certa. Infelizmente é uma coisa que depende muito de sorte também, sabe? Contanto que você tenha uma pessoa, que te apoia nas suas loucuras e que queira fazer você materializar essas ideias, você já tá no caminho, sabe? Por exemplo, esse canal aqui, ele só existe porque teve esses meus amigos que me ajudaram a produzir os conteúdos e eu também eu quero produzir para ele. Então, esse canal eu vejo como uma vitrine para eu finalmente ingressar no audiovisual por um meio independente, fazendo do meu jeitinho, porque para você ingressar, assim, por exemplo, em produtoras ou em lugares, você tem que ter muitos contatos específicos, e às vezes tem essa questão também do portfólio que é muito importante também. Então, assim, se você desenha, se você toca música, se você pratica alguma atividade, coloca lá na internet, mostra para as pessoas, tenta criar um público com isso, né? E é isso. Assim, eu acho que, não sei se são dicas muito boas, porque, como eu disse, eu não sou uma pessoa muito estável, mas com esse canal eu vejo, né, uma perspectiva de crescimento a longo prazo, né? E é um caminho de eu me envolver com audiovisual, tentando pegar as bagagens que eu tenho, tanto de animação quanto de design gráfico, porque eu também tenho uma formação prévia com design gráfico, tanto que eu faço toda a identidade visual do projeto, né, as thumbnails, e infelizmente não consegui ingressar também, porque depende muito de indicação. São vários fatores, cara. É um processo, assim, que eu confesso que ele é meio cansativo, porque fica essa sensação de que você tá correndo, mas que você nunca chega lá. Mas eu acho importante você encontrar o que você gosta e tentar fazer até dar certo. Então, assim, esse canal, pelo menos, ó, eu já tô 4 anos levando ele, e é um negócio que me dá prazer, e eu quero tentar transformar isso na minha profissão. Então, se você não conseguir por meios oficiais, pelos contatos ou pelos vínculos que você cria, tenta fazer por conta que as coisas aos pouquinhos vão se encaminhando. Então, não sei se é uma dica muito boa, mas você é dos que é a favor ou contra elementos considerados problemáticos em obras. E eu tô falando de forma proposital, porque, por exemplo, os filmes do Snyder são super fascistas e ele não percebe. Cara, é uma pergunta bem interessante, mas assim, eu não acho que uma obra tratar de temas polêmicos necessariamente torna ela problemática. Eu acho que ela se torna problemática como o exemplo que você citou, quando o autor às vezes tem uma abordagem fascista e não tá percebendo, né? Então, assim, eu acho que depende muito de bom senso, né? Tipo, você tem os filmes do Jordan Peele, por exemplo, que dentro do cinema de gênero ele debate muito sobre questões raciais de um jeito super criativo, que tem aquele valor de entretenimento pipoca, ao mesmo tempo que é um filme super crítico e político, sabe? E eu não considero ele retratar as questões que ele retrata nos filmes de uma forma provocativa como problemática. Pelo contrário, ele retrata de uma maneira criativa. Tudo depende de bom senso, né? Não adianta você querer fazer um filme sobre racismo se você vai estereotipar a figura negra. Não adianta você fazer um filme que vai supostamente criticar abuso sexual se você filma todas as cenas de uma forma fetichista, sabe? Então, eu acho que tudo depende de bom senso e de bagagem também, sabe? Eu acho que existe sim muito essa coisa do lugar de fala. Não tô dizendo que você tem que se limitar, por exemplo, se o seu filme for tratar sobre um grupo de minorias específicas, é importante que você conviva com essas pessoas, que você ouça a voz delas. Eu acho que só essa coisa de tipo, não, vou fazer uma coisa provocativa porque sim, não, acho que tem que ter um fundamento, tem que ter uma base, sabe? E tem que ter a sensibilidade, né? E também saber muito do seu papel social, sabe? Por exemplo, um filme recente que a crítica adorou, que muita gente colocou como um dos melhores filmes do ano passado, que chegou até a concorrer ao Oscar e que eu pessoalmente odiei, foi o Dias Perfeitos do Wim Wenders. Eu amo a filmografia do Wim Wenders, inclusive eu gosto pra caramba do Paris, Texas, mas eu achei a mensagem do Perfect Days muito torta, porque por mais bem intencionada que ela seja, eu achei a forma que ela foi apresentada muito frágil, assim, sabe? Eu acho que eu não consegui
eu não consegui ter a sensibilidade pra entrar no filme, porque pra mim ficou claro que parecia uma pessoa que nunca passou por uma dificuldade na vida, tentando fazer um discurso progressista de tipo, ah não, porque você só é infeliz porque você quer, porque veja só esse nobre limpador de banheiros que tem uma vida simples e vê as trivialidades da vida. Só que assim, o cara ele mora num apartamento top, ele pega uma estrada que não tem trânsito com o carro próprio, ou o carro do governo, não sei, mas ele pega uma estrada que é super de boa, ele todo dia tem o lazer dele na hora do almoço, ele almoça num lugar super de boa, assim, super à vontade, super relaxado, e ele limpa os banheiros mais impecáveis do mundo. Então, assim, eu sei que se trata de uma realidade do Japão, né, dos banheiros hipertecnológicos de Tóquio, mas eu não consigo não achar irreal e não tentar comparar com a realidade aqui do Brasil, sabe? Que pra você trabalhar, você leva 2 horas só no transporte público. Pra mim é muito irreal esse lazerzinho diário que ele tem, de ficar lá ouvindo as musiquinhas, de pegar as plantinhas e de ficar almoçando sempre no mesmo lugar. Cara, é irreal, porque às vezes um intervalo que você tem que ir de 1 hora parece que tem 15 minutos por conta da rotina, sabe? Eu entendo a intenção que ele teve de falar que a gente precisa prestar atenção nas trivialidades da vida pra a gente viver mais feliz. Só que a forma que ele retratou me pareceu muito simplória, até porque eu acho que o filme carece de conflitos. Eu acho que aqueles personagens secundários, eles não agregam muito à narrativa. Tipo, você tem um menino jovem que é meio largadão, mas meio que foda-se, sabe? Pra mim não é um contraponto interessante com o protagonista. E meio que num dado momento, fica subentendido também que ele tinha uma vida boa e que, de certa forma, ele escolheu ter uma vida simples, sabe? Então, eu achei muito torto, assim, esse discurso do filme. Inclusive, eu acho que o final é meio brega, tipo, o cara bem-sucedido que tem câncer, logo ele vai morrer. E o cara que é o limpador de banheiros, ele tem uma vida feliz. Sei lá, tipo, eu acho assim, eu não tô dizendo que pessoas que limpam banheiros não têm a possibilidade de ser feliz, mas eu acho que faltou um tato, assim, uma sensibilidade social pra entender que muitas das pessoas que se encontram nessa situação, provavelmente elas não queriam estar nessa situação. As pessoas que às vezes têm empregos, entre aspas, mais precários e nem por isso menos dignos, elas não escolhem esse tipo de vida, sabe? Então eu achei um discurso meio torto, assim, do diretor, sabe? Nesse caso, eu não acho que seja um filme problemático, mas eu acho que ele facilitou demais a vida do personagem para tentar transmitir essa mensagem e fica uma sensação azeda, assim, sabe? Porque eu acho que faltou um pouco dessa sensibilidade, assim. Talvez se o filme fosse um documentário, quem sabe eu tivesse gostado mais, porque eu acharia mais crível, sabe? Ou ter um contraponto, por exemplo, de um outro limpador de banheiro que não tem a vida tão perfeitinha assim como o cara tem. Porque, sei lá, o máximo de conflito que ele tem no filme é o fato dele não conviver mais com a irmã e a sobrinha. Sei lá, eu achei meio paia, sabe? Então, eu acho que é isso. Bom senso, bagagem, sabe? Você saber o assunto que você quer tratar, estudar ele pra você não fazer besteira. E também saber um pouco do seu lugar de fala e da sua posição social para que não ocorra o que aconteceu, a sensação que eu tive com esse filme. Desculpa se você gostou, mas eu odiei. Qual país você gostaria de conhecer? Cara, tem 2 em específicos, né? Um é a França, porque eu gostaria muito de ir no Festival de Annecy presencialmente para cobrir o evento, né? Essa semana eles postaram, inclusive, várias histórias lá do pavilhão e, pô, como eu gostaria de fazer um daily vlog mostrando a estrutura do evento, comentar sobre as palestras que tem lá, as oficinas, a dinâmica, né, de as pessoas que frequentam. Claro, tá lá presente na exibição dos filmes com os autores que são os realizadores, né, tentar fazer um network, entrevistá-los. Tenho um apego por cultura japonesa, eu gostaria muito de visitar o Museu do Estúdio Ghibli e tirar uma foto com aquele Totoro recepcionista e também com o robô do Castelo no Céu e poder presenciar os curtinhas, né, que são exclusivos do museu, né, além de visitar também lá o parque da Nintendo, a Universal do Japão e, claro, essa parte mais de cultura pop deles, né, o Akihabara, esses lugares tecnológicos e também os templos milenares lá, né, que são essas coisas mais tradicionais, esses eventos mais tradicionais que tem por lá. Então, se você fosse capaz de fazer um filme ou série sobre o que ele seria? Bom, eu já participei da produção de 2 curtas-metragens, um em animação, que foi o Linha, que tá até publicado aqui no canal. Eu não fiz o roteiro, mas eu ajudei muito na produção, eu fiz o storyboard, eu até atuei para fazer a rotoscopia. Foi uma experiência super bacana. Hoje em dia eu tenho algumas questões com a abordagem só do filme, né, já linkando um pouco com o que eu comentei agora há pouco. E no ano passado eu tive a oportunidade de dirigir um curta-metragem em live action, né, com temática infantil. E eu gosto muito desse aspecto infantil, porque a maioria dos filmes que tem essa perspectiva da criança sobre o mundo, eu gosto bastante. Eu vou deixar aqui o título de alguns também que me inspiram muito. Qualquer um desses filmes aqui seria um projeto que eu gostaria de me envolver, tanto para dirigir quanto fazer storyboard. E também um negócio que eu tenho muito interesse
é tentar trazer de volta de alguma maneira programas nessa linha do Castelo Rá-Tim-Bum, sabe? Programas que são bem experimentais, que tem um viés educativo, mas sem ser aquele educativo muito pré-escolar, mas que também dialoga com adulto, sabe? Tipo Chaves também, que é um negócio bem... É um negócio infantil, mas que todo mundo gosta e que brinca muito com a possibilidade de fantoches, cara. Eu adoraria fazer algum projeto que envolvesse fantoche. Inclusive, eu cheguei a desenvolver o design de um que a gente ia confeccionar no passado, mas infelizmente o projeto acabou não indo pra frente, mas coisas nessa linha eu gostaria muito de poder produzir. De onde você é? Bom, eu sou de São Paulo, capital, mas eu já morei um tempo em Ribeirão Preto a trabalho, né, quando eu trabalhei com animação, e foi um período muito legal, porque eu nunca me imaginei saindo da cidade, então foi um período muito gostoso e muito diferente na minha vida, e eu confesso que eu gostaria de sair de São Paulo de novo, assim, a cidade grande me cansa um pouco. Como tu está? Espero que bem. Bom, obrigado por desejar que eu esteja bem. Na melhor das hipóteses, eu tô legal, saúde física pelo menos em ordem, só a saúde mental mesmo que é uma questão, né, manter o medicamento em dia, fazer terapia, para que as coisas para que eu não tenha uma recaída de novo, né, pra quem acompanha aqui o canal sabe que em 2022 eu tive uma primeira crise depressiva forte, né, mas eu tô me recuperando, como eu já disse outras vezes, esse canal, ele me mantém muito são, porque eu tenho muito carinho por ele, então eu me mantenho com a cabeça ocupada sempre que eu produzo pra ele, né. Desafio do ama, assiste ou taca fogo. Você vai ter que escolher um desses filmes para amar, outro que você só vai assistir, mas não vai sentir nada, e outro que você vai tacar fogo e apagar da existência. Os filmes são Pinóquio do Guilherme Del Toro, Meu Amigo Robô e Chão Carneiro, o filme. Uma pergunta bem cretina e bem filha da puta, né? Porque mesmo hipoteticamente, me destrói o coração ter que escolher um desses filmes pra tacar fogo. Mas... se você fez isso é porque você, com certeza, é um fã do canal. Então, vamos lá. Eu acho que ama. Eu vou dar uma moral pro Robot Dreams pelo fator inédito, né? Ele só tem além do filme, ele só tem o quadrinho, né? Que é o material base. E é um projeto mais diferente. E a minha gatinha acabou de me atrapalhar. E ele é um projeto mais diferente. Eu acho que, como ele tem esse fator inédito, eu ainda mantenho ele no ama. Aí o que eu assisto, mas não sinto muita coisa, eu vou colocar o Chão Carneiro. Eu vou colocar o Chão Carneiro porque como ele é uma franquia que ele tem muita coisa, né? Ele tem 6 temporadas de uma série regular, mais uma temporada especial na Netflix. 2 longas-metragens, curtas-metragens. Eu acho que nesse universo hipotético poderia ter um desses curtinhas ou um desses filmes que eu não sentiria tanta coisa. Então, como ele já tem mais material derivado, eu poderia não gostar muito de algum deles. E aí o Taca Fogo me dói o coração, mesmo sendo hipotético, mas seria o Pinóquio pelo mesmo motivo. É uma obra de domínio público que tem 1 zilhão de adaptações. Então, nesse universo hipotético apenas, poderia não gostar da adaptação do Del Toro, porque eu já assisti as outras 5.000 versões que existem. Então, dói o coração, porque é só uma realidade hipotética mesmo pra fazer a brincadeira, porque eu amo demais essas 3 produções, não tem como eu sacrificar nenhuma delas. Bom, e pra encerrar, gostaria de falar que gosto muito do seu conteúdo e me ajudou a ampliar meu conhecimento desse estilo de arte tão maravilhoso. Quem sabe um dia eu consiga trabalhar pelo menos em um projeto, sempre vale sonhar. Que venham muito mais vídeos e que evolua cada vez mais, por não me fazer sentir sozinho por ter gostado de Ruby Marinho. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo carinho. Só essa pergunta que você fez do ama, odeia ou taca fogo, eu fiquei muito feliz, porque é sinal que você acompanha o canal e que você meio que já decifrou os meus gostos, né? Mas não só isso, obrigado por acompanhar, obrigado por ver valor no que eu faço aqui. É sempre muito bacana saber que, de certa forma, a sua comunicação tá afetando positivamente as pessoas, né? Então, legal que o meu conhecimento, de alguma forma, também ajuda você a gostar mais ainda, né? Dessa forma de expressão que é tão especial pra mim e que legal que também tá sendo pra você. Bom, gente, esse foi o vídeo da Respondendo Perguntas. Ele era pra ser bem mais simples, mas o Bruto ficou com mais de 1 hora, porque eu sou muito prolixo. Mas, assim, foi muito divertido fazer esse conteúdo mais espontâneo. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhem o canal e fiquem espertos que logo eu vou tentar fazer um esquema de apoio financeiro, né, com doações simbólicas via Pix, porque o canal já vai completar 4 anos, então eu quero muito poder finalmente ter algum retorno financeiro com ele, porque daqui pra frente eu quero me dedicar pra valer pro projeto. É um vídeo mais descontraído, espero que vocês tenham gostado, uma coisa um pouco mais pessoal, né, tentando fugir um pouco dos assuntos só de animação, e deixa aí nos comentários possíveis outras perguntas que quem sabe eu não faça um volume 2. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do Retrospecto Animado. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.